Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, alguns fariseus aproximaram-se de Jesus e perguntaram para o tentar: é permitido ao homem despedir sua esposa por qualquer motivo? Jesus respondeu: nunca lestes que o Criador desde o início os fez homem e mulher? E disse: por isso o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois serão uma só carne. De modo que eles já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, o homem não separe. Os fariseus perguntaram: então, como é que Moisés mandou dar certidão de divórcio e despedir a mulher? Jesus respondeu: Moisés permitiu despedir a mulher por causa da dureza do vosso coração, mas não foi assim desde o início. Por isso eu vos digo: quem despedir a sua mulher, a não ser em caso de união ilegítima, e se casar com outra, comete adultério. Os discípulos disseram a Jesus: se a situação do homem com a mulher é assim, não vale a pena casar-se. Jesus respondeu: nem todos são capazes de entender isso, a não ser aqueles a quem é concedido. Com efeito, existem homens incapazes para o casamento porque nasceram assim, outros porque os homens assim os fizeram. Outros ainda se fizeram incapazes disso por causa do reino dos céus. Quem puder entender, entenda. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos e irmãs, sexta-feira da 19ª semana do Tempo Comum, no contexto aí da Semana da Família. Domingo foi o Dia dos Pais, né? Essa temática no mês de agosto das vocações. Aqui nós ouvimos a primeira leitura, né, do livro de Josué, capítulo 24. É um credo, é uma profissão de fé do povo da primeira aliança. Neste ano ímpar 2023, durante a semana, nós estamos na 19ª semana, né? Está falando da história da salvação. Passou Gênesis, Êxodo, uma parte do Deuteronômio. Ontem, hoje, amanhã, uma síntese do livro de Josué. E aqui está dizendo ontem, né? Que Josué recebeu essa missão de Moisés e do próprio Deus. O próprio espírito de Moisés impõe as mãos sobre Josué. O poder de Moisés, Josué tem esse poder. Se você for ver ontem, né, Moisés, como, né, pelo poder de Deus, ele atravessa o Mar Vermelho. Josué ontem, pelo poder da palavra de Deus, da Arca da Aliança, os sacerdotes atravessam o rio. Então, mesma coisa, associando o poder de Moisés ao poder de Josué, em busca da terra prometida que a gente ouviu aqui, que Deus prometeu a Abraão quando ele saiu lá da Mesopotâmia, uma terra, descendência e um povo. Terra, descendência e um povo, e vida digna. E aqui eles estão chegando na terra prometida. Aqui foi uma síntese do livro, né? Está dizendo aqui que conquistaram Jericó, e a mensagem é: não basta conquistar, e depois tem que manter. Então eles conquistaram Jericó, capítulo 6 de Josué, que não está aqui nesta liturgia. Nós estamos já no capítulo 24. E aqui Josué, ele reúne todas as lideranças das tribos, os anciãos, magistrados, juízes, e ele vai recordar a importância da gente recordar na nossa vida, senão a gente vai perdendo, né, a presença e a ação de Deus na nossa vida e na história. Está recordando toda a história da salvação aqui, a primeira leitura. E se a gente for, quem participar amanhã da missa, vai dizer, o que Josué vai fazer? Olha, nós estamos aqui, Deus conquistou muitos povos para nós, nos deu de presente. Claro que a terra é conquista
mas também é graça de Deus, ou é graça e conquista junto. Então aqui está dizendo, a bênção desse Deus misericordioso que nos dá. Agora vocês vão escolher para que não caiam na idolatria. Aqui foram vencidos 7 povos, né? Que Deus, né? O povo escolhido, ele venceu 7 povos para estar na terra prometida, aqui na leitura de hoje. Só que Josué fala assim, olha, é uma profissão de fé nesse Deus que é misericordioso e que está conosco. Contudo, aí a leitura de amanhã, né? Ele vai dizer, vocês vão escolher. Olhem a ação de Deus na vida de vocês, como Deus é misericordioso, como Ele nos ama. Aí Josué diz assim, eu já escolhi, vocês vão escolher os deuses dos vossos pais na Mesopotâmia, né? Ou esses deuses dos amorreus que está aí, que a gente tem essa tentação. Eu e minha família serviremos o Senhor. É amanhã. Então está todo dentro desse contexto, porque a leitura é um pouco extensa, né? Eu mais a minha família serviremos ao Senhor. Se vocês querem servir os deuses do mundo, pode. Eu mais a minha família, toda essa história maravilhosa de salvação, serviremos ao Senhor. E aí a gente vai ouvir do povo, né? Jamais, a gente não quer servir Deus estranho, não. Nós também queremos servir ao Senhor. Então nessa semana da família, né? Não só nessa semana e neste mês ocasional, sempre, todos nós temos que clamar todo dia, meus irmãos e irmãs, eu mais a minha família serviremos ao Senhor. Deus está conosco nesta batalha. E aí entra Jesus, né? Essa leitura é bastante provocante diante da semana da família, diante daquilo que a igreja ensina e que hoje o mundo não vive e nós vivemos uma crise. A questão do matrimônio. As pessoas hoje já não querem mais casar. Então Jesus vem mostrar a essência do matrimônio, a essência. E aí ele vai nas origens. Deus criou o homem e a mulher à sua imagem e semelhança, e ele diz assim, não é bom que o homem esteja só, serão uma só carne. Então o homem deixa seu pai e sua mãe e se une a uma mulher por toda a vida, não é por um tempo, por toda a vida. E aí é claro que aqui a mensagem é, né? Quando vai se casar, eu já testemunhei muitos casamentos, né? A pessoa tem que estar decidida, por isso tem um namoro, noivado, e aí estão aptos ao casamento depois do processo. E quais são 3 perguntas que na entrevista de casamento o pároco faz, né? É uma união por toda a vida e exclui o divórcio. Essa é a primeira. Você aceita? Ninguém está obrigando. A segunda, né? Exige fidelidade total ao seu esposo. Aceita? Exige fidelidade total à sua esposa. Aceita? Sim, depois vão assinar. Terceira pergunta, de que a geração de filhos e ser o melhor pai ou melhor mãe que puder. Então existe o ideal e o real. O ideal é ali, eles aceitam, né? Porque a gente fica imaginando hoje, muitas pessoas têm medo de realizar o sacramento do matrimônio, porque nós estamos numa sociedade do provisório, do relativismo. Se é compromisso duradouro, ninguém quer mais. E as pessoas têm medo de se frustrar, medo de não dar certo e depois não pode casar de novo. E esse medo leva o quê? Pessoas, vamos morar junto, porque se não der certo a gente separa, depois pode casar, né? Aí esse tempo passa 1 ano, 5 anos, 10 anos, tem pessoas que estão juntas há 30 anos, com 6 filhos. Mas por que você não casa na igreja? Nada impede. Não, vai que não dá certo. Depois de 30 anos e 6 filhos, tá querendo o que mais da vida? Então nós temos também sim que olhar para a nossa vida, né? Eu acho que a gente tem um medo, mas aí a gente vai prorrogando, e a mensagem de Jesus é essa, né? A gente não casa para que não dê certo, a gente casa para dar certo. E aí sim, olhos nos olhos, coração no coração, né? É infeliz daquela pessoa que casa já pensando em separar. Se não der certo, cada um vai para um lado, porque no casamento tem alegria e tristeza, tem saúde e enfermidade, e aí sim, superar as crises juntos. Que lindo que é a família, que lindo bodas de prata, bodas de ouro, apesar de toda essa corrente contrária. Que lindo é o casal que gera filhos, que lindos são os avós, que lindo é a família, o pai que chega à tarde cansado e tá lá, toma um banhinho com os filhos, a família que reza junto. Que lindo!
Então a mensagem aqui, Jesus vai dizer: olha, tem uns que não são aptos para o casamento porque nasceram assim, ou seja, não pode ter relação íntima, não pode, o casamento não é válido. Segundo caso, foi os homens que fizeram assim, Jesus está dizendo aqui no Evangelho, ou seja, os eunucos eram castrados, porque como é que eles iam tomar conta das filhas, né, de reis, das princesas, que poderiam engravidar de um eunuco, de um escravo? Então todos eram castrados. Então não é apto para o casamento. Você não é apto para o casamento porque você é castrado, então não é válido. A terceira mensagem aqui de Jesus: outros não se casam porque se consagram ao reino de Deus. Aí os padres, as freiras, né? Então o casamento é maravilhoso, mas existe esta exceção de você não casar pelo reino de Deus. Como nós padres que não casamos, as irmãs religiosas, né? Mas a mensagem de hoje nos provoca, e aí a gente fala assim: tá bom, padre, mas eu tenho familiar meu que já é separado, está numa segunda união. Eles vão para o inferno? Aqui está dizendo, né? Porque comete adultério. Essa situação, Jesus também é muito misericordioso. Então a igreja nossa também é misericordiosa. E ela diz assim, né? Está excluído da comunhão, né, e da confissão. Mas quanta gente de segunda união nos ajuda nas nossas paróquias. Eu digo pela minha. Quanta gente boa que faz caridade, que cuida, que ama, que já estão juntos há 25 anos numa segunda união. Então a gente tem que ter misericórdia, porque o evangelho de ontem, né? Quantas vezes eu devo perdoar o meu irmão que pecar contra mim? Até 7 vezes? Não, até 70 vezes 7. E todos nós estamos sujeitos, né, ao pecado, à infidelidade, mas Jesus vem nos ensinar: faça o possível para dar certo. Como é lindo o casal que supera as crises. Mas se acaso, por algum motivo, o casamento fracassou, né? Não se sinta excluído por Deus. Faça o bem, seja caridoso. Olha que obra maravilhosa essa da Associação do Senhor Jesus, Rede Século XXI. Quanta gente feridas numa segunda ou terceira união que não ajuda uma obra bonita dessa, que espalha o Evangelho para todos os recantos do mundo. Então que Deus nos abençoe, que a gente reze pela nossa família. E eu gostaria que vocês repetissem comigo, né? Eu mais a minha família serviremos ao Senhor. Vamos juntos? Eu mais a minha família serviremos ao Senhor.